Bem-vinda! Ei, minha Uau! amiga, Meu Deus! Que honra ter você aqui na minha casa hoje, entendeu? Ah, meu Deus, a gente está sonhando em poder estar juntas pessoalmente logo, né? Tomando um cafezinho. Que Muito, bom que muito. pelo menos online a gente já pode realizar essa vontade. Comer pão de queijo, tomar café, entendeu? Conversar assim algumas longas horas, entendeu? Ah, eu estou ansiando por isso, com certeza. Você está Eu tão também, linda, minha poxa, amiga. amiga. Ah, eu? Não, você. Tanta expectativa para Que linda. amanhã, para modelada. Muita expectativa. Estava aqui falando para o pessoal, olha, junho todo nós ficamos aqui fazendo lives, Ouse Governar, nesse horário, e muito obrigada. Eu sei do seu tempo corrido, sei das suas inúmeras obrigações, e obrigada por ter cedido essa uma hora para estar aqui conosco, e logo no último dia, gente, olha que incrível. Então, assim, que especial ter você aqui fechando essa estação de lives antes do dia de amanhã. Então, nós vamos ter dose dupla de Ana Paula Valadão, gente, em menos de 24 horas, porque amanhã ela fala meio-dia e pouco. Você não pode perder também. Isso Então, mesmo. amiga, super obrigada por ter vindo. Então, eu estou com a expectativa altíssima aqui, entendeu? Acho que hoje eu nem durmo. Ó, disse, primeiro eu é que tenho que agradecer. Quando eu estava me preparando para estar aqui com você, meu coração foi se enchendo de gratidão, de lembranças boas. Eu estava até me maquiando assim, Ah, comecei a chorar e falei, Senhor, eu tenho que terminar essa maquiagem. ah, Porque pensar em você, pensar na nossa amizade, pensar em coisas que nós já vivemos, conversas que nós já compartilhamos, realmente me emocionou nessa tarde, sabe? E poxa, aceitar que esse convite incrível. para essa live e para modelar dessa manhã, para mim é assim, é uma alegria muito grande, é uma gratidão que eu tenho por você, sabe? Que eu quero sempre honrar os seus convites, porque você veio para minha vida no Ah, momento em que você foi um instrumento de cura para o meu coração e por isso eu vou ser sempre uau. agradecida, sempre muito grata. E é para isso que Deus coloca a gente na vida umas das outras, né? É verdade, é verdade. O JB fala que às vezes as feridas acontecem, ou geralmente pelas pessoas, mas a cura também pelas pessoas, né? E você tem essa atmosfera de cura. Você está falando aí de cura, mas, né, quantas vezes, né, nós fomos ministradas por tantas canções suas. Esses dias, gente, eu printei e falei, Ana, olha o que eu estou ouvindo aqui, as canções de criança, porque o meu iCloud é compartilhado com a Caris e eu amo ouvir, a gente deixa lá no playlist nosso. Então, gente, chegou lá, entendeu? Meu amigo Jesus, chegou lá todas aquelas aos olhos do Pai, e eu falei, Ana, olha aqui o meu devocional. Eu falei, gente, não vou pular, não vou mandar para frente. Então é incrível como as suas canções e a sua presença destila toda essa cura sobre o Brasil. Eu sei que você fez essas canções há anos atrás, né? E imagina como essa voz está aí, olha, eu fazendo devocional aqui anos depois com essas canções, imagino que muitas pessoas que estão aqui na live, que te seguem também. Então, assim, acho que quando a gente pensa em cura no Brasil, a gente pensa em Ana Paula. Amém! Essa palavra aí Amém! é sua. Amém! Amém! E é Uau, um uau. processo, né, Disse? Eu acho que assim, manter no coração, manter diante dos nossos olhos aquele texto que diz que aquele que começou a boa obra é Boa fiel obra. para completar até o dia de Cristo Jesus. Então, é um estilo de Uau, vida, né? uau. Cura e mais camadas de cura, de aprendizado e mais aprendizado, de superação em superação, né? Como a Bíblia também diz, de fé em fé, de glória em glória. E hoje nós estamos assim meditando muito, eu, as minhas preletoras do Congresso Mulheres Diante do Trono, sobre o tema plenitude. E Eu não só de vi, fé que em fé, incrível. de glória em glória, mas de graça sobre graça, porque a palavra também diz que nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça.
Então, acho que essa é a minha Uau. história, viu? E eu acho que é por isso que as músicas continuam sendo uma bênção, porque elas são fruto desse processo, que só vai terminar lá na glória, né? É verdade. Eu lembro muito da Joyce Meyer falando, né? A gente sempre vai ter motivo para ser curado. Então, sempre, né? É super incrível você ter falado isso, uma camada sobre outra camada, né? Porque me lembro daquele texto: a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então, mesmo para você que está aí, ou para nós que estamos aqui, sempre vamos ter motivos de cura, né, Ana? Sim. Outro dia, só antes de te devolver aí, eu estava numa live com a sua amiga, com a Flávia Reis, e ela Ah, começou a falar de poços. Ela é uma querida, né? E ela demais. começou a falar de poços. E nós ficamos pensando sobre isso, que tantas vezes tem poços entulhados dentro, foi uma palavra que super falou comigo, tem poços entulhados, né, de gerações passadas ou de anos passados ou de relacionamentos passados dentro de nós. E que parece que à medida que a gente encontra amigos, palavra, favor, né, congressos como esse, sobre plenitude, esses poços vão sendo abertos, né, desentulhados, porque a palavra ali é entulhado, ou seja, é seu, tinha uma água, mas teve algo que veio e entulhou, né? Então, assim, é incrível a gente pensar que sempre tem algo, talvez, na nossa identidade, que você fala tanto disso, e eu estou na maior expectativa amanhã, emoções, autoestima. Então, parece que sempre tem uma faceta da nossa identidade que está ali ainda, talvez, com um entulhozinho, né? E às vezes a gente nem sabe, às vezes alguém que está aí nos assistindo pode pensar, ah, será que eu faço a minha inscrição para o Modeladas? Ah, será que eu, para que tanto congresso? Aí daí a Ana vai fazer o Mulher Diante do Trono, para que tanto esforço Sim, assim? A pastora Zenete também, tão querida, né? Tem feito seminários de intercessão online. muito. E às vezes alguém pode estar pensando, ah, mas será que eu preciso? O importante é a gente saber que nós estamos em obra continuamente. Quem tem uma casa, por exemplo, sabe disso. Quem tem uma casa cuida, né? Uau! Nós mulheres, então, a gente está sempre arrumando alguma coisinha nova para reformar, para enfeitar, para mudar, para atualizar, para embelezar mais, para funcionalidade, para acontecer tudo melhor. Então, assim, eu vejo Deus conosco. Mesmo se a gente está assim, um momento, vou dizer assim, meio confortável, meio parado, sem achar, ai, não tô com muita vontade de me mover, de me mexer, de me cutucar, né? Olha, se você fizer a sua inscrição, se você se dispuser a participar do Modeladas da Uau! Manhã e de outros eventos que Deus vai trazendo ao longo das semanas, dos meses para você, olha o que que acontece. Você vai perceber realmente que tinha muito mais, que tinha algum entulho ali que você não tinha percebido, você não tinha nem notado, que estava bloqueando o fluir da vida de Deus para você. Você vai entender que tinha novidade de Deus, que tinha renovo de Deus. E é realmente um processo contínuo que a gente precisa se expor a ele, né? Porque se a gente também não for atrás, né, disso, muitas vezes nós vamos ser empurrados a ele, né? Por É circunstâncias. verdade, é verdade. Então eu quero Porque encorajar. quando nós procuramos, ele vai estar ali, né, Ana, no caminho com suprimento para nós, né? O Vai, caminho vai estar cheio de suprimento, né? vai Que sim. incrível, amiga! Obrigada! Eu sei que você tem palavras no seu coração para compartilhar. Eu falei, Amanda, nem precisa pedir um script para ela, porque, poxa, eu amaria, nós ficaríamos 2 horas aqui numa boa ou mais Bebê. conversando, né? Trocando figurinha. Mas sabe, eu fiquei com uma palavra no meu coração. E acho que eu já queria até ter te mandado esse inbox, né? Mas que palavras, e depois você fala de alma, emoção, autoestima, como você quiser. Mas é uma curiosidade minha, e quem sabe vai ser uma curiosidade das pessoas aí também. Mas eu fiquei muito com uma palavra no coração para te perguntar: o que tem feito, que palavras têm feito sentidos para você nesse tempo, amiga? Porque eu sei que você é assim participante da tribo de Issacar, então você lê os tempos. Gente, é tão especial a gente ouvir que palavras estão guiando pessoas
que você modela ou pessoas que você honra. E eu sei que você vê. Na verdade, eu até mandei, a gente até conversou sobre isso um pouquinho, né? No início da quarentena, eu, Ana, que palavras estão fazendo sentido? E agora que a gente está aí indo para o final, ou nesse tempo do retorno, porque eu sei que vocês estão retornando, né? Como igreja, já já estamos orando para retomarmos, né? Como Amém. evento aí também. Mas assim, eu queria tanto ouvir de você sobre isso, né? Que palavras estão te norteando, estão ficando com frequência na sua mente, nos seus céus. Sim. Se puder compartilhar, é claro. Claro, claro. Eu tenho algumas coisas que têm ficado muito forte no meu coração desde o início da quarentena. Uma delas é família. Família. Uau. Porque nós todos, né, fomos obrigados a estar em casa. Mesmo aqui que o lockdown, a quarentena já foi aberta e a maioria do comércio já voltou, tudo com distanciamento social, com as Uhum, restrições necessárias, mas até as igrejas nós já voltamos com os uhum. cultos presenciais, mas no mundo inteiro nós tivemos a experiência de estar em casa. E em casa você tem que conviver com Uau. a família. Então, eu tive assim muitas impressões muito fortes, né, de Deus estar trazendo a atenção da igreja e do mundo para a célula máter da sociedade, né, para aquele projeto inicial lá do Jardim do Éden, em que Deus colocou ali um casal, né? Colocou ali um pai e uma mãe, colocou ali uma família. E para eles ele entregou domínio, né? Ouse governar, né? Isso, uau, olha aí. Ouse governar começa na família, começa Exato. dentro desse Uau. jardim privado, desse jardim que deve ser cuidado e que deve se expandir por toda a terra, né? Foi o que Deus confiou a Adão e a Eva e aos seus filhos. Então, assim, tem gente que estava tão do lado de fora, ousando governar, né, em tantas outras áreas, mas estava deixando a atenção dessa célula máter, desse início, né, desse projeto inicial de Deus, que é a família. E eu também tive o privilégio de conversar em algumas lives com algumas psicólogas, psicoterapeutas, e foi muito forte, por exemplo, um testemunho que eu ouvi da Karine Rizardi. E ela disse que ela teve que dar alta, ela pôde dar alta para alguns pacientes durante a quarentena. E aí Uau. você pensa assim, olha que interessante, mas a quarentena não é uma coisa ruim, né? Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo, mas ela disse, Ana, teve crianças, pacientes meus, que estavam assim com muitos sintomas que desapareceram durante a quarentena, simplesmente porque papai e mamãe estão dentro de casa. Uau, Eu fiquei uau, que tão chocada. incrível, Eu não quero que esquecer isso. incrível. Eu não quero esquecer, eu quero levar esses tesouros, porque eu sei que a pandemia vai acabar, eu sei que Deus está abençoando, as vacinas estão sendo desenvolvidas, eu sei que muito em breve, os dias passam rápido, os meses passam rápido, daqui a pouco está todo mundo na mesma correria de antes. O que é que a gente vai levar dessas lições que Deus nos deu como uma grande Sim, oportunidade, né? Como sim, uma grande chance de a gente aprender coisas à força, né? A gente falou aqui atrás sobre a gente buscar. Às vezes algumas pessoas não estavam buscando, né, essa cura da família ou, né, a funcionalidade de cada peça da família, mas fomos todos obrigados, fomos todos empurrados para dentro de casa. E dentro de casa, uau, os relacionamentos da família foram confrontados. Outra coisa que eu aprendi com essas pessoas, essas amigas que eu entrevistei, conversei, é que também houve um momento de definição para quem realmente não conseguia avançar. Porque estar dentro de casa com relacionamentos desfuncionais, estar numa família durante a quarentena em que você realmente não consegue se ajustar, fez com que pessoas tivessem que tomar uma decisão. Como vai ser daqui para frente? Então, assim, eu sei que o divórcio, ele é uma opção de exceção,
ele é contemplado biblicamente, mas não é o nosso ideal. O nosso ideal é lutar pela restauração sempre. Mas a gente sabe que teve pessoas que tiveram que chegar a essa definição. Por quê? Porque foi um momento crucial para as famílias, né? Quantas mulheres convivendo com relacionamentos abusivos e agora tendo que ficar dentro de casa, elas tiveram que tomar uma decisão. Olha, ou é agora, ou não é nunca que eu saio desse cativeiro, que eu saio dessa opressão. Então, assim, eu tenho visto, né, cura para relacionamentos, restauração para relacionamentos e também definição para pessoas que precisavam romper com relacionamentos doentios, relacionamentos abusivos. Então, essa quarentena ela tem nos ensinado muito. Agora, já que eu falei, né, dessa triste exceção que é casamentos que chegam ao fim, quero dizer que hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e no início da quarentena, ela e o esposo, eles já vinham com um relacionamento muito desgastado e eles tinham concluído, então, que ia terminar realmente. E eles crentes, né? Então, assim, buscando no Senhor, e eles achavam que não estavam conseguindo mesmo. Então, ele saiu de casa e eles já estavam caminhando nessa direção. Pois hoje eu tive a maravilhosa notícia de que aconteceu um milagre, disse. Uau! Conta, Aconteceu um milagre. E eles estão restaurando o Uau! casamento. E um milagre. Então, assim, família. Para mim, esses dias têm sido dias cruciais para as famílias. Para as Que famílias. incrível, que incrível. E eu, amiga, eu que sempre estou viajando, né? Pois é, e aí? Viajar. Então eu estou realmente em casa e tem sido para mim tão bom, tão bom, tão bom, que eu estou até perguntando, Senhor, será que é para eu voltar a viajar quando as fronteiras abrirem? Ah, pelo menos de vez em quando, né, gente? Pelo menos aqui, ó, na nossa conferência, na sua, que tá aí na live, em alguns lugares, por favor. Eu acho que eu vou passar para sua casa, viu, Disso? Oba! E para Belo olha. Horizonte, vou lá cheirar meu pai e minha mãe. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Eu ainda acredito em futuros. Amém, amém. Mas realmente, assim, a gente tem que não desperdiçar essa grande oportunidade dessa parada, né? E para mim tem sido uma grande avaliação. Incrível, eu incrível. Nunca fui uma cantora que vivia de agenda, né? Eu sempre priorizei as prioridades. Eu lembro de colocar, né? A gente sempre fez isso, o ano, o calendário, e marcar as prioridades, a começar da família, né? Férias, aniversários, datas importantes, e daí a igreja local. Eu sei que o que restava, aí a gente ia colocando uma viagem, né, ou outra. Pois agora eu tô querendo diminuir ainda mais essa janela. Meu Deus, gente. Ô, Rita, ainda bem que você tá aí. Já vou mandar as datas da década, tá? Porque quando ela for priorizando, gente, ela chega aqui em Brasília. Eu vou mandar as datas da década. Mas, amiga, eu acredito que a gente teve muitos ajustes assim mesmo, como você está falando. Uau, eu acho isso tão especial. Acho que é bem aquela palavra, quem tem ouvidos, ouça, né? O que Deus aproveitou para fazer nesse tempo, né? Porque realmente eu acredito que nós fomos para esse lugar das prioridades. Acho que é essa palavra que você colocou, assim, sei lá, é um grande norte. Por quê? Porque eu acho que às vezes a gente perdia tempo com coisas que não eram, ou que não tinham tanto retorno, ou não tinha, sei lá, tanta produtividade, mas às vezes estava ali no nosso schedule ou no nosso dia a dia, né? E acho que foi um tempo para selecionar a respeito de dinheiro, de pessoas, de relacionamentos, né? Da família, né? Da entrega, da intenção com os filhos. Eu também vivi dias incríveis aqui com as meninas e falamos muito sobre você e os meninos conversando e falando, olha, eu acredito que a Ana está vivendo esses dias lá, que a gente acaba falando de famílias que a gente considera, né, de família que a gente se inspira. E sabe, Ana, eu tive uma impressão,
não sei se faz sentido para você, mas que esse tempo que nós vivemos foi bem um tempo de sabá, já que não podíamos, né? Aquela coisa, se você não fez de uma forma, Deus vai nos levar para fazer, né, de alguma forma. E eu fiquei imaginando, né, Deus algumas vezes levou a terra, não, as pessoas foram levadas porque a terra precisava descansar e aconteceram cativeiros. Eu não estou dizendo que a pandemia é uma ideia de Deus, nada disso. Mas Deus aproveita, né, Ana, eventos que acontecem. E como eu acho que teve a ver com essa coisa do descanso também, inclusive em relação às famílias mesmo, porque como você estava dizendo, a nossa vida estava tão corrida, né? Se eu vou pensar na minha, você pensar na sua, acho que você estava com as prioridades mais organizadas, né, gente, pelo que ela está falando aqui. Mas eu acho que eu estava aqui com a vida tão corrida, e eu sei que muitos que estão aqui também, e de repente a gente não estava parando para pensar nas prioridades, nem nas prioridades internas, porque às vezes vinha alguma dor na alma e a gente falava, um dia eu cuido disso, deixa aí na prateleira. Ou na família, ano que vem eu dou mais atenção para os filhos, ou quando eles estiverem fazendo essa série ou esse estágio, a gente está lá mais junto. E é como se Deus tivesse, né? Eu tenho essa impressão. Nossa, os cachorros hoje resolveram visitar a live, gente, aqui. Vou chamar meu gatinho vou mudar, aqui para dar umas miadinhas. Vou mudar de lugar. Ai, Deus. Mas ai, é como, saudade, olha aí, esses cachorros, gente, esses cachorros são tudo da Caris, tá? Eu já tô mudando aqui só a luz de lugar. Esses cachorros são tudo da Caris, querendo falar aqui com vocês na live. Eu lembro dele. Você lembra? Mais fofa. Aqui, esses dias a gente perguntou para ela, Caris, quantos cachorros a gente vai manter em casa? Ela quer manter aqui em casa pelo menos 10 cachorros, gente, por vez. Uau, só vou ligar a luz aqui em outro lugar, gente. Só um minutinho. Ai, não, até os animais domésticos, né? Eles estão convivendo mais com as pessoas na quarentena. Eu li até uma matéria falando sobre os animais também passando por estresse, porque antes as pessoas saíam de casa, a casa ficava vazia. E agora até os bichinhos na quarentena estão tendo que se adaptar com a gente no espaço deles. Uau! Isso é uma verdade, né? Porque agora a gente precisa dividir até o horário da live, gente, com os bichinhos de estimação. Já que eles estão em casa, né, Ana? A gente tem que dar para eles também tem que dar para eles também o lugar deles, né? Claro. Então, não sei se diminuiu aí, acho que não. Não, tá ótimo. Vocês ainda a luz. Vocês vão falando aí se os cachorros ainda estão falando muito. Então eu fiquei tão com essa impressão desse descanso, porque a Bíblia fala que quando a gente descansa, a produtividade acontece, né? Com certeza. Quando você alinha, tem uma produtividade, né? O ócio, ele é muito importante para a criatividade. Grandes ideias surgem quando a gente descansa, né? Eu que trabalho com música, né? A pausa também é parte da música. Sem pausa, sem silêncio, não existe música. Então, a gente entra naquela rotina, naquele ativismo, até religioso muitas vezes, de repente até as nossas igrejas presenciais pararam, né? Nós não deixamos de ser igreja, mas ser é diferente de fazer. Verdade. E falar sobre o descanso é muito lindo para mim, porque também foi um dos temas que o Senhor ressaltou para mim nessa pandemia, nesse tempo. E como artista, eu preciso muito do descanso, né? Sem descansar, eu não consigo criar, não consigo me inspirar. Agora, uma coisa interessante, eu vou abrir um parênteses aqui, como mulher, como mãe, né? A gente tem que vigiar muito nesse tempo de tecnologia, porque você que é uma grande empreendedora, fala sobre a montanha, né, do empreendedorismo, startups e tudo. Não sei se você chegou a ler sobre isso, mas as pessoas mais ricas do mundo, os grandes, como eu posso dizer assim, os milionários, os grandes, como é que se chama? Os
as grandes empresas do mundo, a maioria aqui nos Estados Unidos, eles restringem o uso das telas aos seus filhos. Restringem mesmo, ao ponto de que babás têm que deixar o celular delas nas guaritas dos condomínios. Uau! Não podem nem usar o celular pessoal delas durante o tempo que estão cuidando dos filhos deles. E nas escolas, as escolas mais caras do mundo, por exemplo, no Vale do Silício, onde estão, né, as grandes empresas de tecnologia, sim, sim. as escolas desses filhos, dessas famílias, desses grandes homens e mulheres, não tem nenhuma tela. Não tem computador, não tem iPad, não tem celulares, não tem smartphones, não tem nem projetores nas salas. Tudo deles é sem telas. É quadro com giz, é lápis com papel, com ponta, com ponta. Então, às vezes, a gente, né, nessa pandemia, pode estar, assim, exagerando, né? Eu acho que o ideal é a gente limitar, a gente não vai deixar os nossos filhos analfabetos de tecnologia, mas a gente tem que limitar ao máximo, até para nós mesmos. Tipo, eu vou assistir a live da Bispa Diz todo dia, 6 da tarde. Oba! E as da Ana. E assistir os stories. E quando ela tá lá fazendo também vídeos na praia, no jardim, com o Gustavo, tá, gente? Isso, sabe? Você entra e vê os perfis que você se inspira neles, mas acabou aquilo, guarda o celular, desliga o computador, né? Para quê? Para que a criatividade aconteça, porque a tecnologia faz com que a gente perca a oportunidade de viver o tédio, de viver o ócio, de viver a pausa. O cérebro fica muito acelerado. Você não vive... Olha quem chegou aqui. Também. Olha, vamos conhecer os da Ana, gente. Que delícia. A Caris não pode ver, porque senão ela vai querer de presente. Oi, sim. É mesmo? Como é que é o nome, Ana? É o nome de mais uma vivalista. Todos os nossos animais foram vivalistas. Esse é o Whitefield. Oh, meu Deus, olha só. Aqui em casa eles têm nome de comida, gente. Eu ainda não tô tão santa como a Ana. Entendeu? É Nutella, é Eggles, aquela marca de waffles aí. Tá vendo? Então, tudo tem que bem. deixar os meninos brincarem com o bichinho, brincarem entre si. Né? Desenhar, colorir. Esses dias, sabe o que a gente fez? A gente pintou uma parede do quarto dos meninos com aquela tinta de quadro de giz. Negro que pode escrever, né? Que incrível, muito legal. Coloram, desenham, brincam, apagam. Então, assim, quanto mais a gente promover, eu sei que muitas vezes as pessoas estão em lugares que não tem um apartamento, que não tem um quintal, não tem um os prédios estão fechados para as áreas públicas, mas ainda assim, né, tem muita coisa para a gente se divertir. Eu tenho uma amiga minha que disse que durante a quarentena ela deixou as paredes viraram quadros de desenho. Gente, olha que incrível! Essas crianças nunca vão esquecer, hein, Ana? Nunca. Porque, gente, qualquer criança, né, qualquer situação social, as crianças querem pintar as paredes. Então, tem uma mãe dessa que liberou. Uau! Olha, aplausos para essa mãe. Aplausos. Então, assim, até pensando no desenvolvimento econômico, profissional nosso e dos nossos filhos, nós precisamos do descanso, nós precisamos do ócio, nós precisamos do tédio, nós precisamos mesmo, né, sair um pouco do ativismo e também da tecnologia para nos permitir esse desenvolvimento da criatividade, né? Então, assim, essa foi uma das outras coisas que eu aprendi ou que me reforcei durante essa quarentena. Agora, o outro aspecto do descanso que estava também na minha listinha para conversar com você é a confiança em Deus. Porque todas as famílias, ou a maioria das famílias, nós tivemos que aprender a confiar em Deus com relação às nossas finanças nessa quarentena. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Uau. Mais do que nunca. E o descanso, ele é muito interessante, né? O sábado, ele é esse dia que Deus estabeleceu para que a gente pudesse provar que confia nele. No sábado,
o povo de Israel, durante a peregrinação no deserto, não podia colher o maná, né? Eles não Sim. podiam, eles tinham que descansar naquele dia. E nos outros dias, eles também tinham só a porção daquele dia. E na sexta-feira é que eles colhiam a porção dobrada. Por quê? Porque Deus garante a provisão enquanto você descansa. Uau, uau. Ele é aquele que, enquanto você dorme, trabalha por você, né? Como diz o salmista. Uau, que É a hora de incrível. nós provarmos, de nós vivermos a nossa fé. Sabe, nós mais do que qualquer outra pessoa, nossa família mais do que qualquer outra família, nosso povo evangélico, cristão, o povo da palavra, mais do que qualquer outro, pode descansar nessa quarentena, ainda que as notícias sejam más, ainda que haja assim, né, um revés, às vezes a empresa está indo mal. Eu não estou dizendo que a gente não vai chorar, que a gente não vai ter ansiedade, mas a gente tem que falar como salmista, né? Volta ao seu descanso. Volta, minha alma, ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Então, é a hora da gente viver a Uau. fidelidade de Deus de uma forma como a gente não teve a possibilidade de viver antes. Né? Eu creio nesses milagres, tanto para quem dependia de um salário, quanto para quem era o dono de uma empresa que foi abalada. Todos nós precisamos descansar. E se a quarentena é esse descanso forçado, então é hora de dizer, Senhor, estou no sábado, né? O Senhor tem provisão para mim. O Senhor tem Sim, provisão. uau, Você já pensou, disse que uau, Deus, incrível. quando criou Adão, ó, voltar a falar de família, voltar a falar lá do início, né? Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, Deus criou Adão no sexto dia, né? Deus trabalhou no Sim, primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando Adão foi criado, já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. olha, uau, E o uau, primeiro dia de vida de Adão, o sétimo dia, foi o primeiro dia de vida de Adão, foi o dia do descanso. Então, uau, o uau. descanso é um princípio, é um fundamento Sim, inicial para sustentar e nortear os nossos dias de trabalho também. Então, é claro, nós vamos uau, trabalhar e nós estamos trabalhando, tem pessoas se reinventando, né? A criatividade sim, dessa pausa está trazendo pessoas a sonhos antigos, a perguntar também, será que a minha profissão estava alinhada com o que eu mais gosto de fazer? Será que eu não estava realmente perdendo tempo só numa roda de atividade? E agora não, agora que já parou, então eu vou voltar, mas eu vou voltar naquela área que eu sempre sonhei, ou eu vou voltar naquela área que eu sou melhor, né? Que é o meu melhor. Deus está realinhando pessoas também por causa dessa pausa forçada. Deus está realinhando pessoas também para que quando esse sétimo dia acabar e o primeiro voltar a acontecer e a gente trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente trabalhar baseados, né, naquilo que a gente já entendeu. Olha, eu posso fazer tudo a meu alcance, mas eu sei que quem me sustenta é Deus. é ele, né? É Deus. Uau! Incrível, porque esses momentos de pausa, eu acredito que traz a gente para a autoconsciência, nós olhamos mais para dentro de nós, enxergamos mais a nossa força e a nossa energia, né? Eu acho que uma das coisas muito especiais que aconteceram nesse tempo do descanso é as pessoas voltando para a sua autenticidade, porque às vezes a gente estava tão vendido ou roubado com os afazeres do dia a dia. E como você está colocando, Ana, às vezes você não estava fazendo o que gostava ou o que Deus chamou você para fazer. Claro que muitas pessoas também estavam fazendo, mas nós precisávamos, acho que todo mundo precisava de um pequeno realinhamento, né? De pegar a energia que estava de repente focada demais na empresa e dividir com a família, ou focada demais num programa e dividir com outros programas. E eu penso que quando nós olhamos para dentro de nós, e as pausas e os descansos nos permitem isso também, né? A reflexão, a introspecção, a meditação, a contemplação, quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos, olha, isso é a minha força, fica inclusive mais fácil para reinventar.
né? Fica mais fácil para você inovar, para você falar, tudo bem, minha empresa vendia pijamas, mas será que eu não posso vender um pijama com letras proféticas agora? Não posso vender um pijama com alguma coisa escrita? Por quê? Porque se a gente coloca para fora essa coisa da autenticidade ou da singularidade, porque todo mundo tem um diferencial, né? Ninguém veio ao mundo igual, nós não somos clone de ninguém, cópia de ninguém, por mais que eu e você tenhamos o mesmo produto, nós podemos ter um diferencial no nosso produto, né? E acho que isso tem tanto a ver com aquilo que a gente descobre de singular ou de único ou de autêntico, né? Como a gente não tem a mesma impressão, então a gente pode criar o mesmo produto, a mesma estratégia de negócio, o mesmo estilo de canção e ainda ter uma coisa diferente, né, Ana? E eu acho que esse tempo da pausa chamou para essa coisa do diferente também, do que você tem de diferente para entregar no mundo, né? Eu Sim, acho. com certeza. A outra coisa que veio muito claro ao meu coração nesses dias, e eu meditava, né, sobre a sua pergunta, né, eu já sabia que a gente ia conversar sobre isso, que Deus tem colocado em nossos corações nesse tempo. É a vontade de viver. E eu acho que isso tem que permear todas as nossas atividades e projetos, e esse realinhamento até profissional forçado, né? Ele vem para isso também. É fazer realmente aquilo que me dá mais prazer. Ah, já que eu tenho que me Uau. reinventar, então deixa eu voltar lá atrás. Eu me lembro de um livro que eu li que mexeu muito comigo, que é O Poder das Mulheres Fortes e que é baseado no Instituto Gallup e nos pontos fortes e pontos fracos, e tem o teste dos pontos fortes, que são 54 categorizações, é muito Você específico. me falou dele e eu fiz os testes. É maravilhoso, é revelador, né? É lindo você se Sim, enxergar como Deus te fez, você se entender, sim, se conhecer, se apreciar e desenvolver ainda mais esses pontos fortes, né? Então, o poder das mulheres exatamente. fortes fala de histórias de mulheres que se reinventaram. Eu acredito mesmo que esse é um tempo em que pessoas estão se reinventando para viver o seu melhor, os seus pontos fortes. Então, mulheres que tinham até um diploma, uma carreira, às vezes muitos anos naquela mesma atividade, né? Não só profissional, mas às vezes, vamos dizer, até ministerial, às vezes na igreja, né? Você sempre serviu numa Uhum. área e, de repente, aquilo entrou, né, numa zona de conforto e esse livro, ele fala sobre essas mulheres que ousaram, né? Ouse governar, que é o tema do Modeladas, né? Elas Olha aí. ousaram a dar uma guinada e elas voltaram lá atrás para se lembrar. O nome do livro é O Poder das Mulheres Fortes, pessoal. Isso. E são histórias de sucesso. Elas são as melhores na sua área. Por quê? Porque elas voltaram lá atrás para se lembrar do que elas mais gostavam de brincar quando elas eram crianças. Ou quando elas eram Uau, adolescentes, olha quais aí. os assuntos, quais os temas que mais chamavam a atenção delas. O que é que elas gostavam de ler nas revistas? O que é que elas colecionavam? O que é que elas sonhavam? E às vezes a vida com as responsabilidades, né, vão levando a gente para um outro caminho. E agora que está todo mundo sendo forçado a reavaliar, forçado a realinhar, eu acredito que essa vontade de viver, ela vai sendo realmente repensada. O que que eu tenho vontade de viver? E Deus até me deu uma Uau. música alguns meses atrás. Eu nem sabia disso, que ia viver pandemia, que ia viver coronavírus e que respirar seria uma das coisas mais preciosas, né? O respirador, a corrida pelos respiradores. Quantas pessoas, Uhum, uhum. infelizmente, Sim, perderam suas sim. vidas por falta de respiradores ou pela falta da medicação, né? Até eles conseguirem aprimorar o tratamento, hoje em dia muito menos pessoas estão morrendo porque eles já sabem esse remédio, esse medicamento, Sim, né? sim. Então, até chegar
nessa experiência, né? Quantas pessoas não puderam respirar. E a música que o Senhor me deu fala sobre respirar. E Uau! eu tô até falando com você aqui, tô ficando mais encorajada para gravá-lo, porque eu sou meio Por assim, favor! O que está faltando, né, gente, para ela gravar e soltar aí para gente. Poxa, faz todo sentido. Não estou dizendo que ela é da tribo de Sacá, ela lê os tempos antes de chegar, tem até música para o tempo. Poxa, tem. por favor, Ana. Eu também eu não quero assim que as pessoas pensem, é um oportunismo, né? É um tema tão perfeito para esse momento. Mas, Imagina! gente, se eu mostrar para Imagina! você, amigo, eu vou dar um print de quando eu compus a música. Há muito, Tá, muito tá. tempo Gente, antes isso dessa não é. pandemia. Isso, amiga, isso não é oportunismo. Isso é você tem o suprimento para essa hora. É diferente. Deus já deu a você o suprimento antecipado. Imagina, ó. O pessoal está colocando aí na live, grava em letra garrafal. Então não é só eu. Em caixa alta. Amém. E é tão linda assim a letra, sabe? Eu não vou saber ela de qual agora, até porque tá no Notes, no meu telefone, eu tô usando o telefone para falar com vocês. Mas então não é a versão é certinha, mas eu Aham. geralmente eu uso muitas palavras, né? Eu vou até um pouco fora da tendência, porque o simples também é muito bonito, né? Tem uma música que eu canto, né? Me ama, ele me ama. Duas palavrinhas, a gente fica repetindo isso, maravilhoso, né? Sim, Mas a maioria das minhas lindo. músicas tem muitas palavras, e essa é uma das músicas que tem muitas palavras. Mas ela fala mais ou menos assim: respirar. Oh, meu Deus, me perdoa, porque tantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero sede de acordar, respirar. Oh, meu Deus, me perdoa, porque tantas vezes. Uau. Obrigado. Oh, meu Deus, obrigado, porque. Porque vi esse dia chegar, quero ser de respirar. E eu vou falando, vou desenvolvendo o tema de querer respirar, querer viver o momento, Uau. querer estar aqui onde eu estou, com as pessoas com quem eu estou, né? Eu, por exemplo, que sou uma imigrante, né? Que deixei a minha terra natal, deixei a minha família de origem, disse me ouviu, né, durante muito desse processo de deixar. E às vezes a gente cria uma fantasia, até quem não é imigrante como eu, às vezes até quem mora do lado da mamãe, né? A gente cria às vezes uma fantasia de que o passado era melhor, ou que o outro lugar era melhor, ou que o outro Uau. tem é melhor. Então essa música fala sobre essa vontade de respirar e de viver o meu hoje e a minha realidade. Não só a fantasia Uau. do ontem ou a fantasia do que vem amanhã, mas viver o hoje, respirar. Respirar, né? E o respirar é cada momento. O respirar é agora. E só Ó. 6 minutos sem respirar esse oxigênio é letal. Então, quando começou essa crise do coronavírus, dos respiradores, eu falei, meu Deus, o Senhor me deu uma música. Eu Uau, é já o falar. suprimento para esse tempo, é o suprimento, incrível o que você já cantou e incrível a atmosfera do significado, que eu acho que hoje a vida está tendo essa tendência, como você está colocando, do significado. Então, e não tem significado sem respiração, né? Qualquer realinhamento que a gente vai fazer com terapeuta, com ortomolecular, com médico, as duas coisas que vêm em primeiro lugar é respiração e água. Então não tem jeito, né? E água vai falar lá daquele álbum também, né? Que foi aí. Olha aí, gente. Ok, chegamos aqui no outro tema que eu queria falar com você, disse, quando eu estava preparando o nosso Por bate-papo. favor. Eu creio que a gente não tem mais desculpa para não ter o nosso tempo com Deus, né? Com a Bíblia, em oração.
E na Uhum. minha devocional, foi anteontem, eu entendi uma palavra tão forte sobre as sementes. Sobre as sementes. E Hum. Pedro, a carta de Pedro, 1 Pedro 1, de 1 a 3, diz assim, ele escreve, e eu gosto muito de ler paráfrases da Bíblia, principalmente a gente que já tem muitos Sim, anos, né, de leitura da Bíblia, é tão gostoso a gente pegar outras sim, traduções, versões e até paráfrases, porque a gente amplia nossa experiência, né? E na sim, versão The sim. Passion Translation, que eu acho que a editora Sara tinha que traduzir para o português, Ah, por favor, me ajuda. Eu conheço, eu tenho ela em inglês. Eu também acho. Senhor, eu recebo essa, viu, Paulinho? Se estiver aí na live, a gente tem que negociar essa tradução. Ela é incrível mesmo. inclusive, nos bastidores do Hum, Modeladas, ano passado, estávamos eu, você e a Lisa Bevere, e ela foi. estava contando pra gente sobre o amigo dela, que é o autor da The Passion É Translation. verdade, Uma gente. experiência Olha, a Ana trouxe à sobrenatural. memória algo que eu preciso ir atrás, viu? Olha, quando tiver aqui modeladas ano que vem, 2021, a gente já vai ter isso aí. Olha, a Ana me Amém. lembrou de algo incrível, viu? Amém. E nessa Incrível. versão, The Passion Translation, né, a tradução da apaixonada ou a paixão, Uhum. a carta de 1 Pedro 1, de 1 a 3, ele fala assim, que nós que fala para nós que fomos dispersados entre as nações como sementes. E ele continua falando, Uau! nós não fomos esquecidos, e ele cita as nações e os lugares para onde aqueles para quem ele escrevia primeiro foram dispersados, e hoje eu posso dizer, né, Ana Paula no sul da Flórida, né? E aí cada um dos nossos amigos que nos assistem na Europa, Sim, na Ásia, tem brasileiro, tem crente brasileiro para todo lado, né? tem. Gente, peraí que meu filho tá Semeados no aqui. mundo. Vem cá, filho. Fala oi com a Bispa Disse. Fala oi. Oi! Quem que você Uai, tá tudo visitando? bem? Como está? Welcome Brasil, please. Você quer esse cabo aqui? Lindo. Ah, é? Você não pode levar o pequenininho? Pega o Não, pequenininho. porque o pequeno é muito pequeno para eu usar. Não. Ah, então tá. Vou emprestar Eu o vou pegar cabo. o pequeno Por lá. favor, vai lá. Toma Estamos, ó, meu só amor, temos. tamo pra você. Deus abençoe, viu? Vou Ah, Vai pegar o sair. pequeno lá pra Tá bom. Obrigado, meu amor. Então, ele falando, Pedro falando sobre sermos espalhados como sementes, não nos sentirmos esquecidos, porque nós fomos escolhidos e destinados. Escolhidos e uau. destinados. E enquanto eu meditava sobre isso, porque realmente, né, sermos dispersos ou espalhados, e a ilustração da semente é muito boa. E a semente, disse, ela passa pelo processo de germinação, ela passa por alguns estágios em que ela precisa da temperatura correta, então a atmosfera, o ar precisa ter a temperatura correta e ela precisa de água, né? Ar e água. Uau. E Outra vez água. que a gente falou, né? E muitas sementes, para elas chegarem ao lugar do destino, aonde elas vão brotar, elas são levadas como? Pode deixar, filho, pode deixar que é mamãe mesmo, pois não vai cair. Tá? Porque o cabo agora é pequeno. Deus te abençoe. Ela é levada ao lugar do destino por um vento forte. Sopra aquele vento forte, bate aquele vento forte e leva a semente, espalha a semente, ela cai naquele lugar. Ou um animal, um pássaro, um roedor, Uhum. um animal vai comer aquele fruto aonde a semente está e a semente vai parar no estômago daquele animal. E eu fico imaginando a sementinha, né? Que vento forte é esse? Por que eu tenho que sair daqui, da minha zona de conforto, lugar que eu conheço? Para onde que eu tô indo? Ou onde que eu vim parar? Tô no estômago desse bicho, né? Esse animal, ele vai transitar por outro lugar e ele vai defecar e a semente vai cair na terra. Então, são processos dolorosos que geralmente nos dispersam, que geralmente nos levam e nos espalham, mas que, na verdade, estão nos levando ao cumprimento do destino.
Uau, uau, Então, eu quero que encorajar incrível. quem está nos assistindo, que às vezes está sentindo que é vento forte, ou que é às vezes até, né, um inimigo, um bicho feio que está atacando. Tô no estômago do inimigo. Tá acontecendo, né? É Jonas, né, que está Uau, dentro da barriga do Big Fish, do grande peixe, mas ele vai chegar ao destino por meio dessas situações difíceis. E a semente, incrível. quando ela entende que para cumprir o propósito, para cumprir o destino, ela tem que passar por essas coisas, então o pensamento dela vai ser diferente, né? Uhul! Vento forte! Yay! Né? Vou te aproveitar. Vou te aproveitar, porque Deus não desperdiça, eu também não vou desperdiçar. Né? Sei que Uau, todas as uau. coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito. Então a semente vai chegar no lugar onde ela vai cair naquela terra e se houver uma atmosfera propícia, com uma temperatura propícia, se tiver a água necessária para regar a semente, aí ela vai entrar de novo num processo difícil, mas que é o único que permite que ela cumpra o destino, que é o quê? Rasgar, quebrar, rachar a casca. Só quando a casca da semente se quebra é que ela entra em contato com o oxigênio. Olha aí, o respirar de novo. De novo. Quando ela entra em contato com Uau. o oxigênio e quando ela recebe a água, então ela pode cumprir o destino. Então é de novo o crente em Jesus, né? Entender as oportunidades de quebrantamento. Oportunidades quando Incrível. somos rejeitados, quando somos ofendidos, quando somos humilhados, quando somos levados a viver situações de alguma necessidade. Gente, não são situações confortáveis que nos quebrantam. O que nos quebranta são situações que nos doem. Isso é que nos quebranta. Exatamente. Mas aí a É. sementinha esperta, a sementinha crente, vai entender isso de novo e vai falar: Uau, tô me quebrando, yeah, tô sendo quebrada. Marido difícil, filho em momento de rebeldia, eu não sei o que, a necessidade financeira. Olha, é só isso que me faz entender o apóstolo Paulo ser capaz de dizer, né? Eu me alegro nas tribulações, Ao porque passar, né? elas produzem o quê? Sim, sim. Perseverança, esperança, um caráter aprovado. Então, olha, nós estamos vivendo dias difíceis, mas quando a gente entende os processos, né? É vento forte, é um ataque do inimigo, mas que está me levando para um outro nível, uma outra localidade. É quebrantamento da minha casca para eu respirar, né? Uma atmosfera cheia de oxigênio. É a água que às vezes pode parecer que está me afogando, não, ela está me regando. Então, Uau. isso vai o quê? Vai me levar ao destino, porque a alegria da semente é germinar. A alegria da semente é cumprir o propósito. Então, isso é o que tem Produzir. estado mais recente, né? Na minha devocional tão recente. Foi algo que o Senhor falou comigo e eu espero ter abençoado quem está nos ouvindo aí. Deus Uau. abençoe cada mulher. Eu sei que amanhã o Modeladas Online está aí para nos encorajar nesses processos, para nos impulsionar, não é? Às vezes a tirar os entulhos, como você falou no início, e a trazer uma nova vontade de viver. Porque às vezes a semente, outra coisa que eu estudei sobre a semente, é que a semente, ela muitas vezes parece que ficou hibernando. A semente tem a capacidade de hibernar. No inverno, em países muito frios, ou em regiões secas, sem a umidade necessária para ela germinar, ela parece que está morta, mas ela não está. E eu quero profetizar nas suas Uau. vidas, nas nossas vidas, disse. Amém. Eu quero profetizar que Amém. aquelas áreas da nossa vida, aquelas sementes que parecem que estavam adormecidas ou até mortas, basta a atmosfera correta, basta Uau. o inverno começar a aquecer, basta o oxigênio ao redor daquela sementinha ficar mais quente, basta a água, né? Ao cheiro das águas brotará
como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Aleluia, sinto muito forte a presença do Senhor aqui. E eu creio que há sementes, há pessoas que se sentiram como que hibernando ou até mortas, mas a atmosfera vai aquecer ao seu redor. O cheiro das águas, só o cheiro das águas já vai trazer notícia de vida nova e de um renovo, um broto novo. Ainda que esse broto novo seja todo esse realinhamento do qual nós conversamos aqui, em nome de Jesus. Uau. Amém, amém. Nós concordamos e recebemos. O que dizer? Eu não quero dizer mais nada. O que dizer? Uau, eu creio que esse espírito de vida está aqui também. E quando você estava falando e ministrando e orando, eu entendi isso, que a vida está aqui pelas essas ondas sonoras e por essas ondas aéreas da internet pelos céus, porque para a vida, né, não existe esse impedimento. E eu acredito que você está aqui declarando essas palavras de vida exatamente para as sementes que estavam aí hibernando, e essa é a atmosfera que está aquecendo as minhas sementes, as suas sementes, as sementes de quem está ouvindo aí. Então eu concordo com essa atmosfera. Eu quero dizer sim, amém, para essa atmosfera de vida, para você que estava aí do outro lado, que está nos ouvindo aqui desde o início e que tinha algo guardado e que talvez você pensou que a quarentena fosse esse momento até de congelamento, como a Ana falou, ou esse momento em que você pensou, não, agora eu estou paralisada. Eu tive essa impressão da paralisia está sendo quebrada e da sua semente está sendo frutificada. Eu concordo com essa atmosfera, em nome de Jesus. E olha só, falta 1 minuto, mas amanhã vocês vão estar na presença dela aí, ó, você não pode perder meio-dia e pouquinho, você vai estar aí e a gente vai receber mais dessas águas que curam e dessas águas que umidificam para as sementes frutificarem. Uau, que incrível, que incrível. Você veio aqui derramar as águas da produtividade. Um beijo, amiga. Até amanhã. Te amo. Até amanhã. Que bom, te amo. Muito, muito obrigada. Um beijo.